O ser humano é magno-eficiente. Não há outro caminho a não ser estudar, trabalhar para o nosso autoconhecimento. Nós chegamos à condição de magno máximo eficiente, nosso corpo físico é o máximo eficiente. Não existe nada mais evoluído sobre a face da Terra do que esse corpo físico e todo ser humano é um magno. E a nossa eficiência está em nossa capacidade de pensar. A única coisa que nos difere de um animal é que temos mente, e ele não. O resto é tudo igual, ele tem todos os sentidos, órgãos, sangue, todas as funções são absolutamente idênticas. Então nós temos que ser no mínimo humanos, e essa mente se manifesta em nós através do nosso corpo de pensamento, corpo mental ou racional. Mesmo que você não queira, você está pensando. E o animal não pensa, o limite dele é o sentir. Eles têm sentimento igualzinho ao ser humano, eles possuem corpo físico e corpo de emoção. As dificuldades que você anima, as doenças, os males, não há mistério nenhum nisso, porque o mistério ele só existe na ausência do conhecimento. Daí o nome, Escola de Mistério Olho de Horus, Escola do Conhecimento, a escola que revelava todos os mistérios. Então, se você tem esse recurso de pensar, se tem um corpo emocional, um corpo físico, mas não utiliza adequadamente, alguém acabará usando as suas formas pensamento. Se você vive em devaneio, cuidado, porque tem muitos seres absolutamente inteligentes à espera de um corpo pensante para se apropriar. A sua mente, os seus pensamentos geram uma energia muito poderosa. A sua forma pensamento ela vai a qualquer lugar que você esteja pensando, e interfere, atua, modifica. Um exemplo disso é a experiência da água, das moléculas que mudam a partir de como você pensa. Você fala mal, diz palavras negativas, congela a água, e depois tira uma foto, onde é possível ver, através de microscópio, as formas negativas. E o contrário também, quando a água é exposta a uma música clássica, palavras altruístas, também é possível ver a diferença de forma positiva. O ser humano é 70% água, então é fácil desestruturar as suas moléculas, e você ficar a serviço de seres inteligentes. Você fica mentalmente aliciado, e à mercê do umbral, através dos vícios. Quando digo vícios não é só beber, fumar, usar drogas, vícios é tudo aquilo que você faz e não reconhece quem está à sua volta. Por exemplo, você pode fumar um cigarro, é seu livre-arbítrio, mas você nem se incomoda se a fumaça do seu cigarro está atrapalhando ou fazendo mal a alguém, isso é um vício. Outro vício é seu celular, você recebe uma mensagem e logo pega o celular, para responder mesmo estando conversando com uma pessoa, num restaurante, você não reconhece o outro, isso passou a ser um vício. Se a mensagem for muito importante, peça licença ao outro para respondê-la. Então, tudo aquilo que você faz, e que não vê ninguém à sua volta é um vício. A hora que você conseguir se ver, e reconhecer as pessoas, à sua volta você começa a ser dono das suas formas pensamento, do seu corpo pensante. Mas você, de posse do seu livre-arbítrio faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e como quer. Sim, mas você não entra no céu do jeito que você quer, quando você quer, na hora que você quer. Você continua aqui no umbral superior passando por provas e dificuldades, porque você fez uso do seu livre-arbítrio. E quem está lhe corrigindo são as leis herméticas, universais. A lei do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, do gênero, e a lei de causa e efeito. São leis comuns a tudo, e a todos no universo inteiro. Por essa razão estude como você funciona, porque estas ferramentas estão em você, não está no outro, não precisa estudar o outro para saber de você. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental e o espírito. O espírito você vai alcançá-lo. É onde repousa sua mente, o cérebro, a unha, o cabelo, a pele, é tudo forma pensamento. A mente está em todos os lugares, a mente é seu holossoma, são as suas manifestações, que repousa no seu espírito. Então você tem um espírito que quando está encarnado, é chamado de alma, e você tem o corpo físico que é você mesmo. Se você tiver consciência disso você estará muito bem sobre todos os aspectos, e os mistérios irão dissipar à sua frente. Seus corpos são 3. A consciência, você tem consciente e subconsciente é um corpo só, sendo racional e emocional, corpo físico, e tem um espírito. Isso você pode não ver, mas você sente.
Você precisa saber de si mesmo. Por uma razão muito simples, é uma lei hermética, cósmica, universal. Ninguém é capaz de convencer você de nada, só você se convence de alguma coisa. Se alguém conseguir convencer alguém sobre suas ideias, é porque os transformou em alienados, virou um obsessor dessas pessoas, e as remeteu para um estado alterado de consciência ficando sob o seu domínio. Eles não estão livres, porque ninguém convence ninguém, as pessoas é que se convencem. Se você acredita que pode contribuir para que as suas informações, sua sabedoria que elucida, possa conduzir pessoas à pátria espiritual, ao mundo superior, para as outras dimensões, só terá valia se tiver carregado de uma sabedoria que é a sua conduta. Porque as pessoas se convencem do outro não pelo que ele fala, mas pela sua conduta. É preciso fazer o que você fala. A mãe natureza preserva o inocente, aquele que acredita de maneira inocente, e que não tem consciência. O discurso tem que ser de igual para igual, ninguém é maior, e nem melhor, ninguém é superior, isso porque o status de superior, é quando não existe ninguém acima de você. E sempre vai existir alguém acima. Alguém pode ignorar muito menos que você, mas com certeza ainda ignora muitas coisas, por isso continuamos simples e ignorantes. Esse é o processo de descoberta. E esse novo despertar se dá a todo instante. Seu corpo físico, suas células se renovam a todo instante, só os neurônios onde fica o seu DNA, aqui não se refazem. Se você se encontra cansado da vida, no fundo do poço, no fim do túnel, saiba que essa experiência é muito salutar para o ser humano. Porque uma pessoa que está no fundo do poço, não tem mais saída, não tem portas laterais para escapar, não se tem mais discursos para ganhar no papo. É hora de tomar um rumo novo, até mesmo a morte física é um novo rumo. É necessário estudar para se conhecer. Se para você estudar é muito desgastante, cansa, e o que você quer mesmo é relaxar. Você pode escolher entre um cansaço pelo trabalho, ou o sofrimento pela doença. Esse é o recurso que a mãe natureza se vale. Afinal, você só resolve fazer alguma coisa quando está adoecido. Então, males não são ruins. E, muito cuidado quando as coisas estão muito boas, porque é o momento que você baixa a guarda. O Brasil é o país onde se encontram todos os povos, todas as raças, todas as nacionalidades. Isso, porque o Brasil é um grande hospital, aonde todos os doentes desenganados dos seus lugares de origem vêm para esse hospital. Então, se alegre porque você está muito doente, e está internado no Einstein, hospital de referência, onde se tem doentes com doenças raras, graves e variadas, que vêm ao encontro de especialistas de alto nível para se curar. Tem muitas pessoas que saíram das provas, e estão no processo regenerativo. São pessoas que, embora muito doentes, são alegres, receptivas. No Brasil, judeu e árabe convivem normalmente, tomam café no mesmo bar, sendo que nos seus países de origem isso seria mortal, seria um encontro com a morte, mas aqui é possível. Porque há essa aura azul envolvendo e há muitos médicos, terapeutas, espíritos, médicos altamente especializados encarnados, que sabem ministrar os remédios e as terapias. Mas o que há de mais escabroso, horrível, tenebroso e o igual e contrário, está aqui no Brasil. É um lugar escolhido na Terra, para a regeneração dos espíritos. Se você deseja visitar o umbral, o Brasil está ao vivo, e em cores, aqui é muito dinâmico, muito latente, muito vivo. Magno eficiente, seus pensamentos interagem com o universo. Com essa força que todos os seres humanos têm, todos são capazes. Existe um projeto de energia vibracional que não faz milagre, nem interfere nas provas, nas doenças das pessoas, mas essa vibração é 5.000 vezes mais forte e rápida que o cérebro, do que a mente, do raciocínio. Faz com que as moléculas do corpo do paciente tomem formas menos grosseiras, cria condições de asepsia para que ele se regenere e a pessoa se autocura. Essa é a eficiência de quem conhece os mistérios. Quer dizer, não tem mais ignorância, e isso está no código de Isaías, a maneira perdida de orar dos essênios. Está também nos ensinamentos de Jesus, em Mateus, quando diz o seguinte: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. E João diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores.
Isso é o que está escrito, mas vou passar uma tradução de Jesus, ao pé da letra. Ele disse o seguinte: se vocês forem capazes de acreditar que eu acredito no que eu estou fazendo, vocês serão capazes de fazer o que eu faço, e muito mais. Essa é a verdadeira tradução, e não se vocês acreditarem em mim. Jesus não trouxe para si: se vocês são capazes de acreditar no que eu acredito, vocês serão capazes de fazer o que eu faço, e muito mais. Então, não se esforce em acreditar em mim, mas se esforce para acreditar que, o que eu estou dizendo, eu acredito. Esse é meio caminho andado. Porque você não pode entregar para ninguém sua fé, sua crença, a sua individualidade, a sua decisão pessoal, o que você quer da vida. Nem mesmo para os seus ancestrais, pai, mãe, avós, eles irão morrer, você ficará sozinho. Então você não pode viver a vida do outro, e nem depender do outro. E isso não é falta de gratidão. Porque se for, também é falta de gratidão dos seus pais para com seus avós, dos seus avós para os seus bisavós e tataravós. Você tem que ser capaz de se ajudar, porque tudo muda a partir das emanações dos seus pensamentos. Você pode alterar, modificar o ambiente. As coisas ficam cada vez piores, porque você vai jogando mais lenha na fogueira, e, não importa o seu mal, ainda que seja terminal, esse corpo, esse recurso, essa capacidade, independe de qualquer coisa física que esteja doente, a menos que esteja em estado alterado de consciência. Mal no corpo físico, de qualquer natureza, não impede. Mas se você é um alcoólatra, é um adicto, se você fuma, aí você já se perdeu, não é mais dono de si. O vício não tomou conta de você, porque você é fraco, mas porque você permitiu. É uma decisão sua. Então, o poder da oração, esse trabalho de energia vibracional, como ele está sendo feito, ecoa por toda a órbita terrestre e se soma a tantos outros na mesma frequência. Você é um cidadão universal, ainda que seja um grão de areia que, para ser visto, tem que estar todo mundo junto. Você já é um grão de areia, um magnificente da criação. Se você está na pior é porque você fez isso com você. Mas é possível sair dessa, é só aprender que, quando você está em seu nível, é muito difícil acontecer algum acidente. É quando, de fato, alcança-se autoajuda. Observe qual é o seu nível, se você é 70% água. Seu nível é quando você estiver alinhado com a sua mente pensante, sua mente emocional e sua mente física. Se elas estão alinhadas, você desenvolve uma paixão pela vida, você acorda com vontade de fazer, sente prazer, é gostoso, é dinâmico, pode estar frio, pode estar calor, você encara todas. É algo apaixonante quando seus corpos, físico, emocional e sua mente estão alinhados. Agora, se um deles não estiver legal, não acontece. Tudo aquilo que lhe motiva, que lhe acorda cedo, para ir para o trabalho, para ir ao parque, para ir à escola, para brincar, não importa o dia. Quem tem esses 3 corpos alinhados são as crianças. Então, quando você está com essa vontade, com essa dinâmica, é que você está feliz, está apaixonado pela vida. E todos, de vez em quando, passam por uma experiência apaixonante. O difícil é transformar a paixão em amor. E quando apaga o fogo da paixão e fica uma pequena brasa, que você assopra, cuida e transforma em uma pequena chama. Para manter a chama acesa que representa o amor, que é o 4º corpo, espiritual. Quando você está assim descontraído e vem os pensamentos recorrentes, vem de novo, às vezes você não quer pensar sobre aquilo, mas o pensamento vem, às vezes é uma música que fica toda hora voltando nos seus pensamentos. Aí você fala assim: não quero pensar nisso. Saiba que estes pensamentos estão borbulhando do seu subconsciente, do seu corpo de emoção. A mente ela decide, sim ou não, o subconsciente não decide. Mas como um lixo orgânico ele fermenta, ele composta, se manifesta com um pequeno calor, com cheiro, com a fermentação, que forma o vinho. E você precisa saber lidar com essas emoções, a sua mente que forma seus pensamentos, é muito inteligente. E a Mãe Natureza lhe presenteia a todo instante, com esse ânimo, com essa vontade. Você não está sozinho, nem abandonado, mas quando isso emerge de você, quando se manifesta, em frente. É algo que você está compostando, gerindo, é o momento do sopro na brasa para a chama voltar, é quando de fato você alcança autoajuda.
Você não convence ninguém, as pessoas que se convencem, mas você pode compartilhar com elas como é que você funciona, para você se tornar uma fonte de luz de elucidar. Você tem que ter conduta, tem que experienciar, tem que saber fritar um ovo. Ter informação é uma coisa, mas saber fritar ovo é bem diferente. Não pense que essa informação seria muito boa para fulano ou ciclano, vai chegar a vez deles, agora é sua vez. Não traga ninguém nas suas formas pensamento, não conta com as condições de ninguém para você ser feliz. Assim, a minha casa seria uma maravilha, se aquela pessoa fosse diferente. Olha, perdoa essa pessoa, por ela não ser aquilo que você esperava dela, então perdoa que a coisa flui, e pare com esse inferno. O máximo que a pessoa consegue é tocar um carrinho puxado por um animal, e você quer que ela pilote uma nave, seja coerente. Isso não é uma verdade, é um fato, isso é provocar você para o enfrentamento de si mesmo. A necessidade de ser reconhecido é não conhecimento de Deus, é não ter o DNA dele. Porque se você é filho de Deus, não precisa de reconhecimento de ninguém. Você é filho de Deus, e o mundo inteiro está esperando por você. Todos nascem ricos, não tem ninguém pobre, não tem filho de Deus pobre, a riqueza material demonstra a maior pobreza do ser humano. Até um pedinte na rua, que ganha uma marmita, e divide com o cachorro, ele é uma pessoa rica. Vencer materialmente é a coisa mais fácil do mundo, porque tudo é absolutamente seu, ou tudo está à sua espera. Dinheiro é outra energia, que está na mão de Deus. Tem pessoas que deitaram ricas e acordaram pobres. Tem pessoas que pensam que, com dinheiro compram o mundo, compram testemunhas, mas não compram. Os sentidos são recursos presentes, que utilizamos constantemente, e, nem sequer percebemos. Nós queremos nos ligar à força maior, para sermos superiores aos outros. E até mesmo, ter para ajudá-los. Porém, a força existe para ajudarmos a nós mesmos. Porque só conseguimos ajudar o outro, quando temos conduta. Deliberadamente, por própria vontade, não somos capazes de ajudar, nem aos nossos filhos. Porque na maioria das vezes, um estranho tem mais capacidade que um conhecido. Como já disse, não tem ninguém melhor, nem maior que você. Essa prática é muito usada em programas de televisão, pessoas como enviados de Deus, em nome de Deus, mas isso não pode. Você pode ter muitas coisas para oferecer a Deus, mas só será aceito quando você se reconciliar com todos os seus inimigos. Essa é uma máxima de Jesus, ele poderia ter dito isso, e ido embora já bastaria, mas ele também disse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus não aceita nada de você, se o seu coração tiver com o peso do pecado, de não perdoar. Perdoar o quê, e quem lhe ofendeu? Se você tem inimigos no seu coração, se tem desafetos, é até normal ter, mas você precisa perdoar aquilo que lhe ofendeu, e não quem lhe ofendeu. Se você perdoar, vai para o céu, do contrário você continua aqui, até aprender isso. Procure com urgência limpar seu coração, se o que lhe ofendeu tem a imagem de uma pessoa, perdoa e se perdoa. O exercício do perdão é assim, mentalmente reúna, em um palco todas as pessoas que você precisa pedir perdão. Como está na sua imaginação, as pessoas irão lhe obedecer. Deus é muito pródigo, ele torna você arrogante e prepotente no próprio ato de pedir perdão. Diga: eu lhe perdoo por você não ser aquilo que eu imaginava que fosse. Por esse motivo eu lhe perdoo. Até na hora de pedir perdão, que é uma decisão pessoal, Deus lhe concede uma chance de ser arrogante e prepotente. Isso funciona, você não precisa chegar na pessoa pessoalmente, basta usar o seu corpo mental. Você não chega ao espírito, você não transcende enquanto não resolver estas pendências. Esse é o seu limite, você não passa dessa cortina de ferro, porque não tem arrogância de dizer: vou lhe perdoar, porque você não foi capaz de ser o que eu imaginava que fosse, então eu vou lhe perdoar dessa vez. É sério, mas começa fazendo isso, mesmo de brincadeira. Deus propiciou tudo o que era necessário para a evolução de cada um. Nada está incompleto. Mesmo assim, ninguém está fadado à própria sorte. Você se aproxima de Deus, quando auxilia o outro, ajudando a si mesmo. Maat, a deusa egípcia da verdade, justiça e da ordem divina, disse: tudo aquilo que você fizer para você, que beneficie o outro, você será recompensado.
Então você não está esquecido, não está renegado, não está abandonado. A cada respiração, o ar, a água, foi disso que o homem se afastou, dos elementos que o compõem. O cuidado com a terra muda, quando você tem consciência de que é feito de terra, que você se alimenta de terra. No dia em que as pessoas não exigirem tanto e tiverem mais amor, tolerância, calma e paciência, todos os seres humanos serão mais felizes. Você tem a seguinte compreensão: para o bem vencer, o mal precisa ser eliminado. Mas não é assim, o mal tem o mesmo peso do bem. Tudo tem um peso igual e contrário, esse é o meio, esse é o nível, isso é inteligência. Se você comer de menos você adoece, enfraquece, debilita. Se você comer demais você adoece, fica obeso e morre do mesmo jeito. Então o problema não está na comida. Então, deixa a ideia de dizimar, acabar com as coisas, não polariza sobre aspecto nenhum, nada está certo, nada está errado, está tudo buscando um equilíbrio, entre direita e esquerda, certo ou errado, bom ou mal. Você quer ser tolerante, você quer ter calma, você quer ter paciência, precisa trilhar o caminho do meio. Entenda que as coisas são assim, mas você quer dizimar, então a tolerância e a paciência está em compreender que as duas coisas têm um peso igual. O que lhe desnorteia na compreensão de si mesmo, o que tira você do ponto de equilíbrio, é contrariar as suas expectativas sobre qualquer coisa. Como você é um ser humano magno eficiente, tudo tem que estar à sua espera, como você quer. Para alcançar a tolerância, a calma, a paciência é no mínimo inteligir, saber como é que se manifestam as polaridades. Tudo é polar, e o ser humano se dá muito mal na experiência de ter e na falta. Essa administração acontece através do seu quarto corpo, quarto nível que é seu espírito. Você está num processo evolucionário, então tudo que está aí é necessário, ainda que não lhe represente, mas é necessário sobre todos os aspectos. As pessoas que estão próximas a você, sua mãe, seu pai, se você acredita que poderiam ser muito melhores, as perdoe por não terem alcançado as suas expectativas, as suas frustrações. E isso muda tudo na sua vida. E você vai aprender a lidar com a destilação do vinho, com a fermentação. Depois disso, você vai degustar ou apreciar um vinho de primeiríssima qualidade. Trabalhe a causa, fique de bem com você, todo efeito tem causas. A medicina trata os efeitos, e você precisa trabalhar as causas. Estas informações são gravadas direto no seu subconsciente, e vai permitir você equilibrar, ou se irritar em determinados ambientes. Em locais com pessoas necessitadas você vai ser excelente curadora, em ambientes com pessoas arrogantes, prepotentes, você vai oferecer uma energia diferente e contrária. Mas, você tem informações para lidar com situações, e a sua defesa diante do caos, é entender que o bem e o mal são coisas absolutamente de peso igual. E você vai perdoar todo mundo, então esse era o mistério, esse é o mistério que está sendo revelado. Você não vai ficar dono de si, arrogante diante dos outros, mas também não vai abaixar a cabeça, porque você está submisso. Você vai trabalhar de igual para igual entendendo o que vale a pena enfrentar e relevar. A vibração que emana das suas formas pensamentos ela tem uma velocidade muito grande e atinge com intensidade tudo e todos, onde você manda seus pensamentos. Imagine a vibração, nessa frequência, o que ela é capaz de fazer. E você, seu corpo físico é um imã, que produz isso. Essa emanação eletromagnética parte do seu coração, você tem que chegar nele. Você tem que chegar no seu corpo de emoção, o seu sentir. O projeto de intercessão realizado pela Fraternidade Lux não interfere, só ajuda, porque ninguém tira o mal de ninguém. Criam-se as condições eletromagnéticas, uma asepsia, realinham os corpos, os centros de energia, para que a pessoa possa sair daquela situação, sem mágica, e definitivamente. Se você não acredita nisso, tudo bem, mas dá para acreditar que as pessoas que estão fazendo isso, elas acreditam. Mensagem do dia 5 de julho de 2019, quarto dia da lua nova.